Olá pessoal, bom dia. Espero que estejam todos passando bem. Como avisei por mensagem, eu vou gravar aqui para vocês uma revisão do conteúdo que foi trabalhado ao longo desse semestre, até o momento, incluindo o início com as nossas aulas presenciais e posteriormente no regime letivo não presencial. Isto visando a avaliação que pretendemos fazer na próxima semana a respeito do conteúdo, então, que foi trabalhado. Chamaria a atenção de vocês para a importância que vocês estejam lendo, relendo os textos que foram disponibilizados, que alguns já estavam na aula rede, outros foram depois via Canvas, tanto arquivos, de aulas que foram dadas em classe, quanto os textos para leitura e atividades que foram recomendados, especialmente, além dos meus arquivos próprios de aula, o texto do Mércio Pereira Gomes sobre antropologia e seus métodos de estudos, o texto do Admar do Serafim Oliveira, mais especificamente sobre antropologia filosófica, e posteriormente o texto do Gilberto Cotrim sobre o ser humano em todo o seu conteúdo, nas várias partes que o texto contempla. Recomendo também que voltem a assistir a videoaula anterior, que eu deixei gravada, exatamente sobre o texto do Cotrim. A esse respeito também eu havia indicado pelo Canvas um link, um vídeo de um outro autor, mas que trabalha este mesmo conteúdo, este mesmo texto. Vocês têm acesso no YouTube. Esse link está indicado nos avisos do Canvas. E também a respeito das próprias tarefas, que procurem dar uma olhada novamente no que foi trabalhado. Não será cobrado na avaliação os dois textos que eu trouxe para o contexto do momento sobre a pandemia Covid-19, que nós usamos para algumas reflexões, mas que especificamente não serão cobrados. Quanto ao restante do conteúdo, então, é este que foi trabalhado e vocês devem, então, procurar se inteirarem de uma forma geral. A avaliação será disponibilizada via teste, no campo testes do Canvas. Vocês depois receberão informações mais detalhadas a esse respeito de como serão os procedimentos para esta avaliação. Bem, quanto ao nosso conteúdo, como explicado algumas vezes, a disciplina Filosofia desse semestre traz dois campos de correlação, a antropologia e a ética. Até o momento, nós estamos voltados mais para essa relação da filosofia com a antropologia. E, posteriormente, após essa avaliação, nós entraremos no conteúdo mais voltado à questão da ética. Embora, de certo modo, aspectos éticos também já tenham sido levantados e trabalhados, até por se considerar a proximidade e a estreita relação entre tudo isso. Bom, sobre a antropologia, nós destacamos que a antropologia é um campo científico hoje independente, pelo menos desde as últimas décadas do século XIX. A antropologia se constituiu como uma das importantes ciências humanas, assim como outras, psicologia, sociologia, história, arqueologia, mas que todas essas disciplinas, essas e outras,
do campo científico, né, designado como ciências humanas, mantém um vínculo muito estreito com a filosofia em si, entendendo que a filosofia, né, seria uma macro área, né, uma área mais ampla, que abrange todos esses conteúdos, todas essas abordagens de um modo de conhecimento mais integralizado. As ciências vão num conhecimento mais específico, mais particular a respeito de determinados aspectos, e a filosofia, de certo modo, ela unifica, ela integra esses diferentes saberes, apresentando uma visão mais universalizada, mais abrangente e tudo mais. Isto ocorre não apenas em relação às ciências humanas, que seriam as filhas mais novas e mais umbilicalmente, né, interligadas à filosofia, né, ao ponto de que, quando se pensa em filosofia de um modo mais direto, se pensa também nas abordagens dessas várias ciências humanas, mas a filosofia também possui um vínculo estreito com as ciências exatas, com as ciências da natureza, com as ciências biológicas, considerando, né, o papel que a filosofia desempenhou e que muitas vezes é definido como a mãe de todas as ciências, o que, de certo modo, é correto, assim dizer, porque desde o desenvolvimento, né, do conhecimento racional e dos primeiros métodos de conhecimento que foram aplicados a cada área científica, isto dentro do contexto da Grécia Antiga, por volta do quarto, quinto século antes de Cristo, nós vamos encontrar como base, como fundamentos de todas essas ciências, inclusive as ciências da saúde, a medicina, as ciências matemáticas, a física, a astronomia, tudo mais, nós vamos encontrar isto nas bases das primeiras investigações filosóficas também. Não é? Isto é tratado, né, sobretudo quando se pensa na filosofia chamada pré-socrática, o quanto serviu de base para o desenvolvimento posterior das várias ciências, ao trazer especulações, investigações, abordagens sobre a origem do universo, a origem dos elementos da natureza, a composição desses elementos da natureza, as suas relações de causas e efeito. E já nesse plano, já se pensa numa inserção, numa presença do ser humano dentro desse contexto da natureza, dentro desse contexto do cosmos, do universo. Por isso que a gente diz que a antropologia nasce de uma certa cosmologia, né? Uma indagação sobre todo o cosmos, e dentro disto foi-se aos poucos direcionando também as investigações para esse microcosmos que é o ser humano. E esse ser humano, entendido enquanto pessoa, enquanto indivíduo, mas se constata também simultaneamente que essa pessoa, esse indivíduo, esse eu, não existe de forma dissociada dos demais humanos. Então, portanto, o humano passa a ser pensado coletivamente, enquanto uma sociedade, enquanto um grupo, né, enquanto um conjunto de pessoas onde a existência do indivíduo se manifesta nessa inter-relação direta com a manifestação, com a existência dos outros indivíduos. Então, pensar o ser humano é pensar a pessoa, mas é pensar a sociedade, o conjunto. Por isso que, inclusive, nas outras áreas que também derivam da filosofia, como a psicologia e a sociologia, por exemplo, né, se complementam. Enquanto a psicologia se volta um pouco mais para os aspectos da pessoa, a sociologia se volta mais para os aspectos, né, do conjunto da sociedade. Embora, né, não se consiga avançar em estudos sobre a pessoa, se não entendê-la no seu universo social. Por isso que a própria psicologia tem um campo que é a psicologia social.
E a sociologia também trabalha a sociologia na relação com os indivíduos, né, como o indivíduo interfere no modo de ser social, né, no ser social, e como que esse ser social, que é a sociedade, também interfere na vida, na existência dos indivíduos. Né? Então, de forma de relações que se estabelecem, né, o que nós chamamos em filosofia de relações dialéticas, né? Essa interseção entre os diferentes modos de apresentação, de manifestação dos fenômenos que envolvem o ser humano. E este humano também na relação com o universo natural. Por isso, né, um dos textos, principalmente, né, o do Cotrim, vai trabalhar de forma bem direta esta relação do ser humano com o cosmo, este ser humano situado nesse universo, né, cósmico aí, né, constituindo o seu próprio universo também. Né? Então, a antropologia se constitui a partir da filosofia, que por sua vez se constituiu a partir da cosmologia. Né? E essa visão integrada do ser humano é fundamental, né, para avançarmos, né, nas possíveis respostas, ou talvez mais que respostas, na reflexão sobre, né, as perguntas que envolvem esse ser tão complexo que é o humano. Nós dissemos também que nas nossas aulas introdutórias que pensar aí antropologicamente este ser humano vai além, né, filosófica e antropologicamente, vai além também da própria filosofia e da ciência. Isso nos leva ao universo das artes, da literatura, das religiões, das múltiplas formas de expressões e de conhecimento do humano, porque de algum modo essas diferentes formas de percepção da existência humana também nos trazem dados, nos trazem revelações que são importantes, né, para ampliar o nosso modo de percepção, né, e de correlação dentre esses fatores. Portanto, até mesmo na mitologia, nós podemos buscar, ainda que de modo simbólico, de modo representativo, diferentes sinalizações, diferentes elementos que trazem dados relevantes, né, para se pensar esse humano. E é assim que se constrói esse saber sobre o ser humano. Nós dizemos que pensar esse campo da antropologia filosófica nos leva a duas frentes. Uma frente seria a frente epistemológica, ligada à questão do conhecimento. Né? Episteme, palavra grega que define conhecimento, ciência, conhecimento científico. Então, investigar sobre esse ser humano é buscar essas vias epistemológicas, essas vias do conhecimento para elucidar essa complexidade que é o ser humano. A outra frente é o que nós relacionamos com uma frente ontológica, derivado de ontologia, que é uma das áreas da filosofia voltada para o estudo e a compreensão do ser, da realidade das coisas. E dentre essas realidades das coisas, a realidade do ser humano. Então, além dos métodos epistemológicos que nos permitem verificar as possibilidades do conhecimento humano na relação com as várias ciências ou mesmo com os outros campos de saber não estritamente científicos, nós chegamos à ontologia, ou essa abordagem ontológica do ser humano, que é tentar compreender as características, os elementos que constituem de fato essa natureza humana, o quem é o ser humano.
Ou seja, em outras palavras, a frente epistemológica indaga como é possível conhecer o ser humano. E a frente ontológica indaga quem é esse ser humano. Claro que os dois campos vão se interligar também, porque essa busca do conhecimento sobre o humano é que vai nos levar a essa constituição ontológica do ser humano. E a filosofia faz isso, procura desenvolver isso nessa relação direta com as outras áreas do conhecimento, dentre elas a antropologia. E a própria antropologia vai se subdividir, né, em vários modos de abordagem. Nós trabalhamos um pouquinho disso também, né, pensando que existe uma antropologia estritamente biológica, por exemplo, que se associa às ciências humanas, né, ou melhor, às ciências biológicas, às epistemologias das ciências biológicas, a própria biologia, né, e as suas derivadas, as ciências da saúde, né, que investigam o ser humano olhando para esse corpo humano, para essa matéria biológica, para esse organismo biológico que é o humano, com as suas características físicas, com as suas, né, com os seu metabolismo, a sua anatomia, né, e procuram também, à luz da biologia, compreender as origens, a evolução, as transformações que marcaram esse ser biológico que é o humano. Mas existe também uma antropologia física que vai situar esse biológico humano, esse corpo humano, no contexto também da física natural, né? Da física da natureza, dos fenômenos do mundo natural, e daí numa interdependência também das ciências da natureza, como a física, a astronomia, a química, etc. Há uma antropologia etnológica ou etnográfica que procura identificar e compreender, caracterizar a formação das diferentes etnias, né, dos diferentes povos, né, das diferentes características, né, que estão presentes nos vários modos de ser humano distribuídos ao longo desse planeta, o que vai definir, inclusive, uma antropologia cultural, né, das diferentes culturas, né, das diferentes linguagens, dos diferentes costumes, das diferentes crenças, né, que vão constituir cada grupo humano ao longo desse planeta. E dentro disso, a gente pode também particularizar para entender esse humano em diferentes aspectos, como, por exemplo, essas constituições etnológicas, culturais, na relação com seu espaço geográfico, o que permite uma antropologia geográfica, ou esse processo de desenvolvimento ao longo da história, uma antropologia histórica, uma antropologia psicológica, né, que vai tentar entender, né, as diferentes formas de constituição, de transformação, de manifestação, né, dos fenômenos psíquicos desse ser humano, uma antropologia sociológica né, vai entender essa diversidade humana nas suas formas de organização, nas suas instituições, nos seus modos de organização social, e assim uma antropologia política, uma antropologia econômica, uma antropologia de gênero, uma antropologia artística, linguística, literária, etc., né, diferentes modos que falam, discursam, expressam aquilo que se pretende entender desse humano e que também, a seu modo, revelam, apresentam aspectos ontológicos desse humano. Inclusive, uma antropologia religiosa que traz à tona diferentes crenças, diferentes modos, né, das religiões expressarem as suas visões de mundo na relação com o ser humano.
tanto as grandes religiões como o cristianismo, nas suas várias nuances, catolicismo, protestantismo, espiritismo, cada qual com seu modo de entender o ser humano, mas também as outras religiões, né, o islamismo e suas variantes, o budismo e suas variantes, né, antigas religiões orientais, das primeiras civilizações, aquelas religiões que nós chamamos mais naturalistas, como as religiões dos índios, dos africanos, cada qual nos apresenta elementos fundamentais para se pensar esse humano. Então, a antropologia, que parte da sua etimologia, né, sua palavra, que a define como a ciência que estuda o ser humano, ela vai se manifestar nessas múltiplas formas. E se existe, desde os tempos primitivos, uma preocupação em se entender quem é esse humano, situar esse humano na sua relação com o universo, nós podemos encontrar já nos mitos, né, nas mitologias, nas expressões artísticas primitivas, né, nas crenças primitivas, já essa preocupação de entender o ser humano naquele processo de formação desse humano, né? E em cada época existe essa preocupação, né, diante das questões que marcam cada época. Não seria diferente na nossa época moderna, na nossa época contemporânea. Né? No contexto que nós vivemos, nos últimos tempos, nos últimos séculos, nas últimas décadas, há elementos, né, fundamentais que interferem no nosso modo de ser humano. A começar pela nossa relação com a ciência, né, com os avanços científicos, tudo aquilo que eles trazem de contribuição, de benefício para a existência humana, mas também tudo aquilo que oferece riscos, que oferece ameaças, que trazem inseguranças também, incertezas sobre, né, o significado, o sentido da existência humana. Se nós devemos um reconhecimento, um tributo, né, temos o dever de legitimar, de validar o conhecimento científico, que muitas vezes é banalizado, muitas vezes até os próprios governos atribuem pouca importância, cortando verbas de pesquisas, cortando verbas de universidades, etc. Isso não deve ocorrer porque a ciência tem um papel, né, extremamente relevante, fundamental, né, nesse percurso de se entender o ser humano. Porém, a ciência também tem os seus limites, né, tem as suas verdades que nem sempre são verdades, né, e necessitam ser também questionadas, serem colocadas diante de uma contraprova, e a ciência também tem que mudar, tem, né, que acompanhar o seu próprio tempo. E ela oferece riscos também. E muitas vezes está controlada também pelo poder ideológico, pelos interesses econômicos, mercadológicos, políticos, militares, né, que comandam o processo de pesquisa, o processo de investigação. Então, é importante essa avaliação crítica da ciência e do papel da ciência na vida humana contemporânea. Por outro lado, nós temos, como consequência do próprio desenvolvimento científico, as tecnologias, né? O avanço tecnológico, a presença das tecnologias nas nossas vidas e como devemos pensar a nossa relação com esse mundo da tecnologia. O quanto as tecnologias nos libertam, porém o quanto as tecnologias nos oprimem, nos escravizam. Portanto, a necessidade, né, de estar pensando criticamente, desenvolvendo uma consciência crítica frente a essa relação do ser humano com as tecnologias. Muitos outros aspectos da realidade contemporânea devem ocupar as nossas análises. A questão do individualismo, do egoísmo, do preconceito, da intolerância, da difícil relação entre os grupos, entre os diferentes modos de comportamento, as relações de gênero, as relações de sexualidade, as relações étnicas,
esse convívio com a diversidade cultural, a questão da globalização, a questão do modelo econômico em que vivemos, né? O neoliberalismo, o modelo do consumismo aí presente, o utilitarismo, enfim, grandes temas que estão aí desde o século XX, né, e avançando ao longo desse século XXI, as relações com o meio ambiente, a responsabilidade humana diante de tudo isso, né, torna mais que urgente, né, que a filosofia e a antropologia ocupem o seu espaço no campo do pensamento humano, nas reflexões humanas, etc. Infelizmente, nem sempre é o que acontece, né, onde exatamente esse mundo da técnica, esse mundo do capital, esse mundo do mercado, né, dos objetivos imediatos, daquilo que é considerado útil para o progresso, para o desenvolvimento, para a vida prática, se coloca em último plano ou simplesmente se ignora o valor das reflexões sobre esse sentido e a compreensão do próprio papel do ser humano diante disso tudo. As ciências humanas são as primeiras a serem perseguidas, a receberem cortes, a filosofia, muitas vezes excluídas do universo do conhecimento. E, há poucos dias, o próprio ministro da Educação falou, né? Para que serve a filosofia e a antropologia, por exemplo, agora, no momento que nós estamos precisando, é de médicos e de remédios para curar essa pandemia. Ora, uma visão completamente equivocada, né? Eu diria de uma ignorância brutal, porque evidentemente, né, que até para pensar, né, as causas e os efeitos dessa pandemia, é fundamental se repensar o papel do ser humano diante da própria ciência, diante da natureza, diante da sociedade, né? Como refletimos isso, inclusive, aqui pelas nossas videoaulas mesmo, né? Não é apenas uma questão de ordem farmacêutica ou de ordem médica. É uma questão de ordem sociológica, política, educacional, e, por que não, né, filosófica e antropológica, como muitos autores têm demonstrado isso. Mas o que é pior, né? Nem mesmo aquelas ciências consideradas práticas, né, úteis em situações como essa são levadas a sério, né? Às vezes temos visto discursos aí, por exemplo, se querendo se colocar acima da ciência, dizendo que tal remédio oferece a cura para o problema, mas isso não foi nem testado cientificamente, e os cientistas alertam de outros efeitos, que não é bem assim. Então, muitas vezes, o discurso ideológico quer se colocar acima, né, do valor da própria ciência, né? Portanto, não devemos desprezar, né, todo o valor que está por trás, né, de toda forma de conhecimento que nós podemos, evidentemente, direcionar, né, de uma forma integrada. Por isso que até mesmo alguns poemas, obras de arte, né, eu passei isso em aulas para vocês, nos ajudam a pensar também sobre esse ser humano. Bem, então, as várias áreas da antropologia, como eu desenvolvi aqui com vocês, recordei, né, nos ajudam a pensar esse humano por esses vários âmbitos, por esses vários aspectos, né, naquilo que nós vamos entender, então, como o objeto de estudo, o campo de estudos, né, da nossa disciplina nesse semestre. De agora em diante, estarei destacando alguns aspectos mais conceituais, teóricos, metodológicos que foram trabalhados ao longo das aulas e textos com vocês.
A respeito, então, dessa parte mais teórica, eu gostaria de começar dizendo que nós temos tratado este conteúdo por dois ângulos, por dois viés. Um é o lado epistemológico e o outro o ontológico. O epistemológico, de episteme, do grego, significa conhecimento, ciência. Portanto, quer dizer respeito aos modos de conhecimento, às possibilidades do conhecimento a respeito de determinados fenômenos, determinadas questões. No caso, os modos de conhecimento, as possibilidades de conhecimento, os limites do conhecimento sobre o ser humano. Este, então, seria o viés epistemológico. E o outro viés ontológico nos apresenta já algumas alternativas, algumas hipóteses ou até mesmo algumas proposições conclusivas sobre o como entender este ser humano, como compreender este humano, como defini-lo, como caracterizá-lo. Ou seja, enquanto o campo epistemológico pergunta: é possível conhecer algo a respeito disso? Ou é possível conhecer algo a respeito do ser humano? Quais os limites desse conhecimento sobre o ser humano? Como é possível construir esse conhecimento sobre o ser humano? O viés ontológico já nos apresenta outra questão. O que é o ser humano? Como definir, como caracterizar este ser humano? Bem, pelo âmbito epistemológico, nós podemos nos remeter inicialmente ao texto apresentado pelo Mércio Pereira Gomes, no seu livro Antropologia, do qual nós trabalhamos 2 capítulos especificamente. O primeiro, a abrangência da antropologia, e, na verdade, desculpe até o equívoco, nós ficamos nesse primeiro capítulo. Eu tinha programado um segundo capítulo do autor para complementarmos essa parte, mas diante das mudanças, né, do planejamento, acabei não usando o segundo capítulo que eu tinha pensado, que iria abordar um pouco mais sobre esses aspectos, esses métodos epistemológicos da antropologia em tempos contemporâneos, em tempos atuais, um pouco mais sobre a antropologia contemporânea. Mas acabei não adentrando, né, neste detalhamento, e o que nós estudamos do Mércio Pereira Gomes foi o capítulo A Abrangência da Antropologia, do seu livro, então, Antropologia, o primeiro capítulo, é um livro pela editora Contexto, e vocês tiveram esse capítulo disponível, e depois, também numa das atividades que fizemos, vocês puderam explanar um pouquinho em torno do que o autor nos coloca ali. Então, como eu havia dito, né, este capítulo, esse texto, foca mais diretamente nos aspectos epistemológicos, ou seja, como compreender a antropologia e os estudos antropológicos como uma possibilidade de conhecimento e como situar esse conhecimento antropológico ao lado de outros conhecimentos. Especificamente, o autor procura situar o conhecimento antropológico no universo do conhecimento científico. Ele não leva para outras possibilidades de conhecimento e foca mais nessa relação do conhecimento antropológico entre as ciências e a filosofia. E no campo da ciência, ele analisa então, né, a possibilidade do conhecimento antropológico na relação com as ciências da natureza e as ciências biológicas, e no campo
da relação com as ciências humanas e também a relação da antropologia com a filosofia. Partindo, né, da definição simples, ou poderíamos dizer mesmo simplória, do que seja a antropologia, ele nos coloca como a ciência do estudo do homem. Obviamente, entendendo esse conceito homem no sentido genérico, ser humano, abrangendo os gêneros masculino e feminino. Cheguei até a refletir alguma coisa a esse respeito, né, que a própria linguagem nossa muitas vezes já carrega uma certa conotação de prevalência do gênero masculino, até mesmo nas expressões, né, verbais, nos nossos substantivos, ao masculinizar a linguagem. Então, quando se refere ao homem no sentido genérico, incorporando aí a mulher também, não deixa de ser uma masculinização da linguagem. Portanto, daí nós muitas vezes preferirmos usar um termo mais genérico também, como, por exemplo, ser humano, humanidade. Então, melhor do que definir a antropologia como a ciência que estuda o homem, podemos dizer a ciência que estuda o ser humano ou a humanidade, né? A espécie humana de uma forma ampla. E procura fazer esse estudo de forma lógica, de forma sistematizada, de forma metódica, né, buscando procedimentos confiáveis para desenvolver esse estudo. É isto que dá o caráter científico, que dá o caráter racional a determinado conhecimento. Um conhecimento lógico, sistematizado, metodologicamente construído. No campo das ciências, o que legitima, né, o que dá validade ao conhecimento científico, são exatamente esses procedimentos metodológicos, né, como eles se demonstram suficientemente capazes de averiguar um determinado fenômeno, seguir os passo a passos desse método específico de cada ciência e nos apresentar ao final algumas hipóteses possíveis, explicativas, fundamentar essas explicações, apresentar isso com argumentos convincentes e, sobretudo, buscando demonstrar, comprovar aquilo que se pretende. Ora, seguir esses métodos estritamente científicos em relação ao ser humano nem sempre é sinal de sucesso, de resultado alcançado. Porque o ser humano é um ser subjetivo, é um ser extremamente mutável, é um ser que não tem essa objetividade das coisas como se apresenta muitas vezes no mundo da natureza. Portanto, o fenômeno humano, numa expressão até do antropólogo filósofo Teilhard de Chardin, esse fenômeno humano é um fenômeno muito subjetivo, pautado por um relativismo muito grande nas suas ações, nas suas experiências. Isto exigiu com que a antropologia e todas as demais ciências humanas, na verdade, viessem a desenvolver métodos mais específicos, métodos que trabalhem com essas possibilidades subjetivas de compreensão, de interpretação. Isto é o que diferencia o que nós chamamos de uma ciência objetiva, aquela que trabalha com objetos mais explícitos, mais concretos, mais pautáveis, e as ciências subjetivas, né? Sobretudo aquelas, então, que lidam com os fenômenos humanos, né? Dotados, então, desta flexibilidade maior no seu modo de manifestação. Isto, então, faz com que as ciências humanas, e dentre elas, então, a antropologia, né, tenham que recorrer
há métodos nem sempre tão praticados ou de formas tão objetivas e concretas como é possível se praticar nas ciências exatas, nas ciências humanas, nas ciências da natureza. Mas, de qualquer modo, é possível também, em parte, tratar esse objeto humano também com algumas possibilidades mais objetivas, mais explícitas. Então, é necessário, né, se aplicar diferentes métodos numa dimensão mais ampla, então, desse conhecimento, e por isto que, né, vai nos apontar o Mércio Gomes que todas as ciências contribuem, de algum modo, para a construção desse aparato epistemológico que permita chegar a algumas abordagens sobre o ser humano e reconhecer essas abordagens como científicas, como válidas, né, para esclarecer, então, esse conhecimento sobre o humano. Um outro aspecto que o Mércio levanta é que o estudo sobre o ser humano, ele, por um lado, ele busca a universalidade desse conhecimento. O que é isto? É entender esse ser humano como um ser universal, quer dizer, que transpõe as barreiras de tempo, do tempo histórico, que transpõe as barreiras geográficas que a natureza apresenta, as barreiras sociais, étnicas, para tratar esse humano como um todo. Ou seja, o ser humano de algumas décadas atrás, de séculos atrás, de milênios atrás, né, o ser humano primitivo, pelas diferentes épocas históricas, esse humano universalizado é o mesmo ser humano. O ser humano que organizou a sua existência na Ásia, na África, na América, na Europa, nas mais diferentes regiões planetárias, é o mesmo ser humano. O ser humano que tem os seus mais variados modos de organização social, política, religiosa, etc., constitui um mesmo humano. Então há uma universalidade nesse objeto, que é o ser humano, que torna todos eles comuns. Mas, de uma forma dialética, é também necessário entender esse ser humano nas suas particularidades. O ser humano, nas suas particularidades, ele se apresenta de modo diferente, a depender do contexto histórico em que ele vive, em que ele está situado, a depender do contexto geográfico, a depender do contexto social, etc. Né? Então, é uma dupla face também, esse ser humano universal, né, que faz a todos os humanos humanos, independente da época, do lugar, das diferenças, etc., mas esse humano que se manifesta também de formas particulares, né, de formas múltiplas, de formas específicas a depender do contexto. Esta é uma dimensão a ser considerada nos estudos antropológicos. Outra questão é a relação entre o eu e o nós, né, que eu até já introduzi isso também na parte inicial. O ser humano enquanto indivíduo e o ser humano enquanto sociedade. E daí uma relação constante também de complementação. O eu, né, que o indivíduo, a pessoa, que nos revela, nos apresenta muito desse humano de cada um, porém, isto se dá numa relação coletiva, numa relação da sociedade, né, e a sociedade humana que unifica também todos esses indivíduos numa caracterização mais coletiva. Pelo lado filosófico, o Mércio Pereira Gomes chama a atenção de que principalmente 3 abordagens filosóficas são fundamentais nesta compreensão do ser humano
né, nessa epistemologia, né, do conhecimento sobre o ser humano. A metafísica, a hermenêutica e a própria ética ou a filosofia da existência, digamos assim. A metafísica, né, porque é a partir da filosofia metafísica que se indaga, né, questões que nem sempre a ciência alcança com a sua objetividade. Questões sobre a origem humana para além daquelas comprovações biológicas ou científicas, né, que nos são apresentadas nas teorias evolucionistas, né, mas que ainda ficam lacunas de onde e de como esse humano surgiu no universo, ou de como surgiu o próprio universo. Ou questões do destino final desse humano. As questões, por exemplo, do que constitui essa subjetividade humana, né? A alma, a mente, o espírito, etc. A relação do humano com outras possibilidades de seres para além do humano, né? Um possível mundo espiritual, um possível mundo transcendente, etc. Então, a metafísica é a área da filosofia que vai lidar com essas questões e vai ser fundamental também, epistemologicamente, para a construção da antropologia. A hermenêutica é o campo da interpretação. Né? Por se tratar de um objeto subjetivo, muitas interpretações podem haver a esse respeito. Então, a hermenêutica, né, que se apoia na linguagem, no discurso, na capacidade de compreensão e argumentação, é esse campo, né, que explora as múltiplas interpretações sobre esse humano. E as filosofias da existência, a própria ética, é que vão lidar com o modo de ser humano nas suas expressões mais práticas, né? Como a existência humana se manifesta, né, se organiza aí, né, no cotidiano, nas relações que o cotidiano exige, né, que esse humano se encontre. Pelo campo científico, e reforçando também o que já tratamos na introdução, o Mércio destaca o papel das mais diferentes ciências, as ciências da natureza, como física, química, biologia, fundamentais para oferecer elementos, né, de compreensão do humano, as ciências exatas, a matemática, né, as partes aí também das ciências da natureza que ligam com a questão, né, do mais quantitativa, que também fornece elementos importantes, né, para essa compreensão do humano, e as ciências humanas na sua totalidade, cada qual apresentando conhecimentos, métodos, investigações que preenchem esses múltiplos aspectos que envolvem o humano, né? Então, da física, da biologia, até a ecologia, a geografia, a astronomia, né? Da psicologia, a economia, a política, a sociologia, a história, etc., etc., vão ser fundamentais, porque todo conhecimento, no fundo, trata de alguma questão que contribui para o conhecimento do próprio humano. Então, isso destaca o que o Mércio chama a atenção, uma profunda interdisciplinaridade epistemológica no que diz respeito à antropologia e às abordagens antropológicas. Sem essa interdisciplinaridade, os nossos limites, as nossas possibilidades de conhecimento do ser humano seriam mínimas. Bem, e finalizando aí as reflexões do Mércio, ele vai chamar a atenção para aquilo que depois nós trabalhamos melhor com o texto do Gilberto Cotrim, que é a questão da filosofia da cultura. Essa multiplicidade humana tem, na manifestação da cultura humana, uma riqueza, né, de expressões, uma riqueza, né, que permite se perceber
né, se conceituar esses diferentes aspectos do humano. A cultura, de certa maneira, preenche, né, oferece essa abrangência do que é humano, né, porque a cultura humana ela parte de uma construção que advém da própria natureza e, a partir daí, né, demonstra toda essa universalidade do ser humano. Então, portanto, fazer antropologia é fazer uma filosofia da cultura, né, e tratar essa cultura na sua multiplicidade de expressões. Bem, ainda nesse campo epistemológico, eu cheguei a levantar em classe com vocês encontram isso nos slides de aula, uma referência inclusive a um filósofo que trabalha nesse campo da antropologia filosófica, que é o Henrique Cláudio Lima Vaz, teólogo, filósofo, e ele nos coloca que, para além dessa epistemologia sobre o humano com a filosofia e com a ciência, nós também não podemos desprezar outras concepções que ofereceram elementos simbólicos na compreensão do humano. E ele categoriza, né, identifica essas concepções como as concepções mitocêntricas, aquelas fundamentadas nas mitologias, nos mitos, que simbolicamente permitem analogias, comparações, reflexões sobre o humano. As concepções teocêntricas, que são aquelas que buscam, então, nas ideias religiosas e nas concepções da própria divindade, modos também de se pensar esse humano. E as concepções antropocêntricas, propriamente, aquelas voltadas a esse humano, aí sim se fundamentariam, né, na ciência, na filosofia, passando desde aquelas concepções cosmocêntricas, que pensam o ser humano nessa relação com o universo, às concepções tipicamente antropocêntricas, que colocam esse humano como centro do universo, e as concepções tecnocêntricas, aquelas, sobretudo dos tempos contemporâneos, que têm direcionado, né, os estudos humanos a partir de uma visão técnica sobre esse humano, amparada muitas vezes por essas ciências técnicas, né, que pensam essa praticidade, né, do ser humano nesse universo tecnológico. Agora, mais diretamente a respeito das questões ontológicas que envolvem, então, as investigações sobre o ser humano. E aí nós entramos num campo mais específico da antropologia filosófica, deixando então um pouco de lado as abordagens biológicas, né, fisiológicas, e entrando mais diretamente no campo da antropologia filosófica. Seguindo na linha do próprio Cláudio Henrique Lima Vaz, ele nos apresenta algumas categorias ontológicas, então, a respeito desse ser humano, o que ele identifica, então, como a unidade ontológica desse humano, aquilo que dá a identidade humana, né, que nos apresenta esse ser humano em si mesmo, numa expressão do filósofo Heidegger, né, o ser em si mesmo e esse humano em si mesmo, parte-se da ideia de que essa unidade, esse único humano, se apresenta em 3 categorias, ou seja, uma unidade, porém, que se manifesta em 3 categorias, em 3 modalidades inicialmente. A categoria do corpo, ou a corporalidade, a corporeidade, a categoria da mente, ou da psique, e todos os fenômenos que envolvem as expressões psíquicas desse ser humano, a imaginação, os afetos, as pulsões, os desejos, as vontades, as paixões,
os sentimentos, as emoções, né, todo esse comportamento psíquico ou psicológico do humano, que está para além do corpo, né, da corporalidade, que os gregos também chamavam de somaticidade, né, o soma, aquilo que decorre do corpo, né, corpo entendido como soma, e a mente entendida como psique. E a terceira categoria, a categoria da razão, da inteligência em si mesma, né, desta dimensão racional do humano, e que em algumas abordagens vai ser entendida como o espírito humano, né, a dimensão da espiritualidade. Essa entidade, né, que seria o espírito, que compõe a natureza humana e que, portanto, é o que permitiria a sua racionalidade, a sua inteligência e as manifestações do espírito propriamente dito. Ou, se quisermos uma visão menos espiritualista, entender essa terceira dimensão como uma dimensão da racionalidade, pura e simples, né? A dimensão do ser humano enquanto racional. Então, para Vaz, isto constitui a unidade ontológica. E esta unidade ontológica, esse humano em si mesmo, né, na categoria do corpo, mente e razão, ou espírito, também não existe de modo independente das outras realidades ontológicas. Esse humano, esse ser humano, ele necessariamente se manifesta numa relação. Uma relação que também se dá de três maneiras. Uma relação com o mundo natural, o ser humano em relação ao mundo natural, ao mundo da natureza, o que ele chama de categoria da objetividade, é uma relação objetiva, até porque depende, né, dessa conexão material do ser humano, da conexão biológica com esse ser humano que percebe, que identifica, que sente a outra realidade do mundo natural. A categoria da intersubjetividade, que é a relação dos humanos entre si, né? Entendendo que o ser humano, para se compreender, ele se compreende nessa relação uns com os outros, né? O que nós também chamamos, né, de uma relação de identidade e alteridade, o eu perante o outro ou os outros, né? Esse eu que constitui então a identidade de cada um, é a categoria da identidade, né, da ipseidade. E isto se dá na relação com o outro, a alteridade, né, como o outro manifesta a sua existência. Então, como havíamos dito também, né, anteriormente, esta relação do indivíduo enquanto pessoa, né, na sua singularidade, na sua particularidade, na sua individualidade, mas que se complementa na pessoa do outro, né, ou na pessoa dos outros, numa relação, né, onde o eu complementa o outro. Né, daí o eu e o tu para constituir o nós. Né, nós humanos, né, somos a relação, né, a soma do eu e do tu e do ele, né, digamos assim, para usar uma forma linguística aí de expressar, né, o eu, o indivíduo, o tu, o outro indivíduo, né, que se depara com o eu, e o ele, aquele terceiro indivíduo, né, às vezes numa relação de distanciamento maior, né, mais distante do que o tu, que estaria mais próximo, mais frente a frente, mas o eu, tu, ele vai constituir o nós. Né, e esse nós é o mesmo, né? Somos parte desse nós. E o tu e o ele também são parte desse nós, né? O humano. Então, nessa relação de intersubjetividade, e uma terceira relação seria a relação com o transcendente, né? Com uma possível realidade transcendente, que se manifesta no ser divino ou nos seres divinos, né? Ou, né, em alguma
realidade, né, que transcende a existência do mundo natural e a existência humana, né? Então, a partir dessa visão, né, dessa constituição ontológica do humano, nós podemos pensar, então, esse ser humano como um ser de múltiplas dimensões, né? Ele não se resume, não se reduz a uma única definição, a um único aspecto. Ele possui, se manifesta, se identifica, se define como um ser de múltiplas dimensões. Por isso, nós vamos caracterizá-lo como um ser multidimensional, né? Ele possui múltiplas dimensões, múltiplas relações para se identificar, né, diante desse universo, dessa natureza, dessa realidade que aí está. E por isso ele também constitui uma estrutura polissêmica, ou seja, muitos modos de ser. Poli, muitos, sêmico, semia, jeito, modo, muitos modos que o ser humano manifesta essa sua realidade. Ele não se apresenta de uma única maneira, de uma única forma. Nem nos seus aspectos físicos, nós somos múltiplas formas físicas, cada pessoa tem uma forma física diferente de outra, mas nem por isso deixa de ser humano, né? E principalmente, então, nas relações, nas manifestações subjetivas, né, que envolve o modo de pensar, o modo de crer, o modo de sentir, né, o modo de expressar o comportamento, né? Há uma multiplicidade nesses modos de ser, o que define, então, essa polissemia, né? O ser humano que é único, mas que se manifesta de múltiplas maneiras, muitos modos de ser. Bem, o texto do Adimar Serafim, né, Oliveira, ele prossegue nessa investigação ao nos apresentar a antropologia filosófica, então, como dotada desta tarefa principal de investigar o ser humano, nas suas origens, na sua finalidade maior, e, sobretudo, né, nas suas relações, e, sobretudo, na busca dessa essência que constitui o ser humano, vai também caminhar para essa conclusão, que essa essência não é única, né? Ela é constituída, ela é única no sentido de que é constituída pela multiplicidade das formas de ser, né? São necessários muitos aspectos para se complementarem e assim constituir essa unidade da essência humana, né? Ou da natureza humana, aquilo que é especificamente humano. E, inclusive, o Adimar de Oliveira levanta alguns pontos, né, que envolve essa investigação. Por exemplo, investigar, então, esses aspectos que constituem o ser humano significa pensar até onde vai a liberdade humana, né, de constituir o seu próprio modo de ser, né, sua própria realidade, ou até que ponto existe um determinismo, uma determinação externa, exterior, seja da natureza, seja de uma força divina, de uma força que escapa, né, aos domínios do próprio ser humano e que são elementos que determinam esse modo de ser humano, né? Então, e de fato, tudo isso ocorre. Muitos aspectos em nós não dependem da nossa escolha, da nossa liberdade, né? Nós já recebemos, já somos pré-determinados em muitas situações, né? Dentro da própria cultura humana, que é objeto da criação humana, mas cada pessoa, cada grupo de pessoas já nasce num certo ambiente cultural e já carrega, né, vai carregar na sua existência esses elementos que ele recebeu externamente. Ainda que ao longo da existência exista uma liberdade de ação, uma liberdade de escolha,
que permita modificações, né? Mas muito disso se estará presente, né, acompanhando o modo de ser humano, né, já por uma pré-determinação cultural, social, etc. Por exemplo, a língua que falamos, né, determinados comportamentos, hábitos que temos. Mas, para além desse determinismo cultural, existem determinismos mais fortes ainda, sobre os quais, inclusive, nós temos pouca capacidade de ação, né? Os determinismos da natureza, né? As determinações, a começar pelos determinismos biológicos hereditários, né? Que nós pouco temos condição de agir sobre eles, né? São heranças que a natureza nos transmite, né? E para aqueles que admitem a existência, né, de uma realidade transcendente, Deus, por exemplo, até que ponto a essência humana e os modos da existência humana não estão determinados, ou até que ponto são determinados por essa vontade divina, né, por esse poder divino maior. Algumas religiões, por exemplo, são estritamente deterministas, acham que toda a existência humana é predeterminada por um projeto, por uma força divina, né, por uma força sobrenatural. Outras relativizam essa intervenção divina na vida humana, né, entendendo que, ainda que Deus tenha criado e determinado muitas coisas a esse humano, ele também lhe atribuiu o livre-arbítrio, a liberdade de consciência, de pensamento, que permite até certo ponto essa livre ação. O próprio cristianismo, né, admite o livre-arbítrio, né, a teologia cristã, inclusive a partir de algumas elaborações de filósofos cristãos lá no início do cristianismo, como, por exemplo, Agostinho, Santo Agostinho, né, ou até mesmo nos fundadores bíblicos do cristianismo, como o apóstolo Paulo, né, já trabalham com essa dimensão, com esse reconhecimento, né, da dimensão da liberdade humana de traçar o seu destino, né, de traçar as suas escolhas. Uma outra questão que o Edmardo levanta, relacionada a isto, é até que ponto nós somos produtos do acaso ou se nós temos uma causa necessária que justifica a nossa existência. Estamos aqui por acaso, né? Ou há, né, uma necessidade, uma justificativa maior para a nossa existência. Outra questão é como entender esse humano enquanto características que lhe dão identidade, né, que permanecem nesse humano de modo extratemporal, né, mas que, ao mesmo tempo, é da natureza humana a constante mudança, né? A nossa essência está ligada à própria mudança. Não somos seres estáticos, né, que permanecemos sempre o mesmo, né? É um ser em mudança constante, a começar pela questão da evolução biológica, inclusive, que foi modificando esse humano, e principalmente no âmbito, então, da cultura, da história, né, desse modo de ser, desse modo de vida, que está em constante mudança. Então, são vários dilemas, várias situações, né, que envolvem essa indagação sobre a essência humana e que passam, então, desde essas visões mais transcendentalistas, né, a visões mais deterministas ou menos deterministas, mais naturalistas ou menos naturalistas, mais evolucionistas ou menos evolucionistas, né, e vamos ter aí uma diversidade enorme de interpretações, de análises, né, sobre esta hermenêutica antropológica a respeito de quem seja esse ser humano e onde e como definir a sua essência, né? Mas a despeito disso, dessas dificuldades, dessas múltiplas visões, o Edmardo também conduz, né, para a ideia de que as múltiplas filosofias, né, numa visão mais racional do humano, as múltiplas abordagens científicas, numa visão mais científica, mais experimental desse humano, e as múltiplas abordagens teológicas ou religiosas,
devem dialogar entre si, devem convergir, né, para ampliar as possibilidades de compreensão dessa complexidade que é o humano. Numa outra parte do seu texto, o Admardo nos apresenta, então, um pouco daquela dimensão, né, múltipla, né, ou daquela estrutura multidimensional ou polissêmica desse ser humano, né, nas suas múltiplas formas de manifestação. Quando, né, o texto nos apresenta o ser humano, a começar pelo seu aspecto biológico, quantas particularidades ele possui, né? Quanta coisa desse biológico humano está em comum com o restante da natureza, né, de outros seres biológicos, mas o quanto também somos diferentes biologicamente falando, tanto em relação aos outros seres, quanto na relação entre nós mesmos, né? Mas daí, principalmente, entendendo aquelas múltiplas dimensões como a capacidade humana de inventar, de criar, né, de evoluir, de progredir, né, a dimensão dos sentimentos, os múltiplos modos de manifestação dos sentimentos, das emoções, dos afetos, das sensações. Esse ser humano com uma multiplicidade histórica, né, extremamente relevante, né? Esse ser humano histórico, já ao longo de tantos e tantos séculos, né, que foi se constituindo historicamente, temporalmente, né, um ser submetido a essa ação da temporalidade, e ele próprio como um sujeito que age e modifica, né, essa temporalidade a partir das suas ações. O ser humano da praxis ou da prática, né, que não se acomoda, não sossega, né, está agindo incessantemente das mais variadas maneiras. Um ser humano dotado, né, de um senso de moralidade, de uma consciência moral, ética, de princípios, valores que norteiam a sua existência. A dimensão da estética, né, da beleza, da arte, da criatividade, da capacidade de expressar essa emoção estética, a dimensão lúdica, né, da busca do prazer, do divertimento, do lazer, do esporte, né, tudo isso fundamental para essa existência, a dimensão do sonho, da utopia, da esperança, né, da divisão de futuro, do acreditar, né, dessa possibilidade de mover, né, de ir adiante, não se estagnar, né? Mas, ao mesmo tempo, uma dimensão também de perceber os seus limites, o que o leva, inclusive, a uma dimensão de fé, né, de buscar em algo maior que si alguma justificativa, alguma explicação. O reconhecimento do limite da própria vida, né, ao identificar e tomar consciência da morte, da finitude. Então, são todos esses aspectos que nós dizemos dimensões humanas, né, que definem ontologicamente esse humano. Por isso, numa das aulas eu chamei a atenção de vocês que não basta definir o ser humano como Homo sapiens, como um ser racional, um ser inteligente, como se isso fosse a única ou talvez nem mesmo a principal dimensão do ser humano. Por mais que essa racionalidade seja importante, seja fundamental, tenha tido um papel, né, extremo aí no processo de desenvolvimento humano, né? Porém, para além desse Homo sapiens, existem muitas outras dimensões, né? Numa das aulas, nos slides, vocês encontram até algumas expressões em latim, né, para chamar a atenção para outras formas de manifestação desse humano, né, para além do sapiens, ou do sapiens sapiens, né, como é até mais correto dizer. O Homo somáticos, com toda a sua dimensão do seu corpo, da sua corporalidade, né, que está muito além dos aspectos biológicos também, porque o somático envolve a dimensão da sobrevivência, a dimensão, né,
da reprodução, da sexualidade, da saúde e da doença, né? Tudo isso, né, está ligado, né, à preservação, à forma de representação e manifestação do corpo, né? Acima do corpo e da razão está a própria existência da vida, né? O ser humano enquanto um ser vivente, o homo vivens, né? Tudo aquilo que permite, que oferece condições de que a vida humana transcorra. E isso também está para além do próprio humano. A nossa vida só é possível, né, a partir da própria natureza, que nos oferece o ar, a água, né, o clima, as condições naturais que asseguram a existência. E para além dessas condições naturais, né, não sabemos, né, o que está por trás, né, da vida propriamente dita, né? Aquilo que dá vida ao mundo, dá vida ao universo, dá vida ao humano, né? Então, esse homo vivens, né, extrapola, né, nossa própria capacidade de compreensão. A nossa razão é limitada para compreender a dimensão da própria vida, né? Mas também existem aquelas manifestações ontológicas no humano, né, para além da razão, da inteligência, que estão mais diretamente aí nas nossas manifestações da nossa existência mais concreta, mais imediata. Por exemplo, o homo volens, né? Nós somos movidos por pulsões, por vontades, por desejos. No texto do Cotrim, algumas concepções de ser humano vão chamar atenção para isso, né? Muitas sensações, né, e emoções talvez sejam mais fortes na natureza humana do que a própria racionalidade, né? A linguagem, o homo loquens, conforme o texto do Cotrim trabalhou, né, a partir dos estudos do Claude Lévi-Strauss, Fernand Saussure, né, outros que adentraram por esse campo da linguística, alguns vão identificar, né, a linguagem como ponto central que define o ser humano e que permitiu o ser humano desenvolver a sua existência, constituir uma sociedade, constituir uma cultura. A própria dimensão cultural, né, que de certa maneira abriga todos os outros aspectos da existência humana. O homo faber, que é o que o Karl Marx fala lá, exposto no texto do Cotrim também, o ser humano capaz de fazer, fabricar, transformar, né, intervir na natureza, criar uma realidade material e uma realidade imaterial pelo seu ato de fazer, né? E esse fazer-se que significa fazer inclusive a si próprio, né? Fazer o mundo que ele constituiu, o mundo da cultura e o mundo de si próprio, né? E, enfim, né, o homo ludens, que é o homem, né, que busca essa dimensão, né, da autossatisfação, da autorrealização. O homo religiosos, né, que busca essa dimensão da transcendência, essa dimensão da fé. E nós trabalhamos também dois aspectos, inclusive, negativizando um pouco essa dimensão humana, contrapondo com aquilo que às vezes nós consideramos muito a nossa grandeza, mas revelando também a nossa pequenez, né? Por exemplo, a ideia do Edgar Morin, que contrapõe ao Homo sapiens a ideia do Homo demens, um homem demente, um homem irracional, um homem doente, né? No sentido de valores, de ética, de projetos, de vazio de sentidos, né? De ausência de si mesmo. Daí a expressão que muitas vezes fala até cotidianamente, né? O ser humano que é desumanizado, ou a ideia do Giorgio Agamben, o filósofo italiano, né, do Homo sacer, que é principalmente no contexto da nossa sociedade contemporânea, esse humano que sacraliza relações de poder, relações de objetos materiais, né, que vão se tornando objetos, né, valores sagrados, acima do próprio valor da vida, acima do próprio valor da consciência, acima do próprio valor
do sentido mesmo da existência, né, que é canalizado muitas vezes para as relações de poder, né, para os interesses econômicos, para os interesses, né, de dominação, né, e que expressam valores negativos desse humano. Então, portanto, entra aí a necessidade, né, como o Admar de Oliveira vai sugerir, né, de encontrarmos, né, este sentido da existência humana de uma forma mais profunda, né? Essa ressignificação do humano. E por último, né, foi trabalhado o texto do Gilberto Cotrim, de certa maneira, como vocês fizeram a atividade com ele. E eu deixei uma outra videoáudio sobre ele, né? E tem também um link que eu indiquei, que consta lá nos avisos do Canvas, né? Que traz também um vídeo bem detalhado sobre o texto do Cotrim, né? Eu acredito que nem seja necessário detalhar muito aqui, né? Mas só recapitulando brevemente, o texto do Cotrim pode ser dividido em 3 partes, né, com vários subtópicos. A primeira parte, entender o ser humano na relação entre natureza e cultura, né, o ser humano como decorrente do mundo natural, em relação direta com o mundo natural, que é o campo da biosfera, o estado da natureza, a natureza, tudo aquilo que é natural em nós, na conexão com o restante da natureza, muitas vezes também dotada de vida, né, a vida natural aí nos animais, nas plantas, no universo em si, né? Mas um mundo paralelo, construído pelo ser humano, que é o campo da antroposfera. Então, essa relação da biosfera com a antroposfera, o estado da natureza com o estado da cultura, para constituir esta síntese, né, que é o ser humano, o seu cosmos próprio, né? Assim como tem o cosmos universo, tem esse cosmo humano, né, que é essa dupla face do estado da natureza, do estado da cultura, da biosfera e da antroposfera, né, que unificam para constituir essa natureza humana, né, e definir a própria essência humana. E o texto do Cotrim vai nos mostrar, então, aqueles elementos que são significativos nesta passagem do estado de natureza ao estado da cultura, né, destacando 3 aspectos principais nessa transição. O desenvolvimento da inteligência e tudo aquilo que se relaciona a isso, que passa pela própria evolução biológica, né? Mas todos os aspectos, né, que permitiram ao cérebro humano desenvolver essa capacidade da inteligência, isso baseado em estudos de cientistas como Gordon Shield e outros. O desenvolvimento da linguagem e tudo aquilo que a linguagem possibilita, né, enquanto comunicação, enquanto possibilitar aí, né, a passagem do pensamento para a expressão humana na forma dessas linguagens, a simbologia da linguagem, né, que representa o modo de pensar, as ideias, o modo de conceber a própria realidade. E os estudos, então, do Claude Lévi-Strauss, né, e outros, a dimensão das habilidades do fazer humano, né, da transformação humana da natureza, constituindo a vida material e a vida imaterial. Aí nos apresentando, né, as análises do Karl Marx, por exemplo. Numa segunda parte do texto, entra a questão da definição e conceituação da cultura, antropologicamente falando, que está para além do acúmulo de conhecimento, que está para além das expressões de crenças e criações artísticas, né, que nós chamamos de criação cultural, e envolve tudo aquilo que representa o modo de ser humano, o modo de pensar, o modo de agir, o modo de se relacionar, o modo, né, de manter, né, a dimensão da vida cotidiana, né?
a cultura como algo que dura, que permanece nesse modo de ser dos povos, né, que se modifica também com o tempo, né, mas que vai carregando uma transmissão desses modos de ser, que vai se passando de geração a geração, de família a família, né, para, ao longo do tempo, acumular esses diferentes modos de ser e de múltiplas formas também, né, mostrando uma grande diversidade cultural que se associa às questões geográficas, às questões étnicas, às questões religiosas, às questões do modo de organização político, econômico, né, o que nos oferece as múltiplas culturas. E a necessidade do ser humano reconhecer e legitimar o direito, digamos assim, da manifestação dessas múltiplas culturas, o que nem sempre ocorre em decorrência da intolerância, em decorrência do preconceito, dos processos de exclusão, de conflitos, de desigualdade, né, que tendem a anular, a deslegitimar, né, essa diversidade cultural. E daí nós vivermos num mundo desigual, num mundo a começar pelas classes econômicas, né, mas, para além disso, o predomínio das desigualdades e do não reconhecimento, né, desta diversidade, e que chega, às vezes, a extremo no conceito de invisibilidade social, né? Tornarmos invisíveis segmentos, grupos, modos de ser, modos de expressão que fogem, né, ao modelo que se quer determinante, que se quer padrão, que se quer dominante, né? Então, daí entra a ideia de que geralmente existem grupos, existem visões que querem se impor sobre as demais como se fossem as únicas, né? Como se fossem os únicos modos legítimos e válidos de manifestação da cultura humana. E quando isso ocorre, nós adentramos o campo da ideologia, como que as ideologias, que são os modos de pensar e ser, né, de cada conjunto de pessoas, entram em choque e muitas vezes os grupos dominantes tendem a se impor ou pretendem se impor ideologicamente sobre os demais, usando, né, de ferramentas e instrumentos que possibilitam essa dominação ideológica. A própria mídia e seus recursos, as instituições econômicas, as instituições religiosas, as instituições educacionais, as instituições políticas e de governo, né, que se transformam em estruturas de poder para impor ideologias dominantes. E daí a necessidade da reflexão crítica, né, do desenvolvimento de uma consciência crítica capaz de questionar, capaz de reagir contra, né, esses sistemas ideológicos de dominação. E, por último mesmo, a parte que tratou das concepções filosóficas a respeito do ser humano, também apresentadas em 3 grupos. Aquelas concepções essencialistas ou racionalistas, né, que entendem que há uma essência única nesse humano e geralmente tendem a acreditar que essa essência humana é exatamente a razão, a inteligência, e isto se manifesta na visão dos antigos filósofos como Sócrates, Platão, Aristóteles, mas se estende à filosofia cristã e ao racionalismo moderno, principalmente com René Descartes. A outra visão naturalista, ou menos essencialista, né, de que, na verdade, o que caracteriza e define o humano são alguns instintos, impulsos ou emoções naturais como instintos primeiros, né? E daí alguns que entendem que esses primeiros instintos são bons e outros que entendem que esses primeiros instintos são maus. Entre a visão de Jean-Jacques Rousseau, o homem é bom por natureza e a sociedade o corrompe, ou a de Thomas Hobbes, o homem é agressivo por natureza, é violento por natureza e é exatamente a sociedade que vai educá-lo, né? E a partir dessa dualidade, muitas expressões aí desses instintos, dessas pulsões,
são colocados como pontos originários do ser humano, né? Pode, pelo lado da bondade natural, se entender o senso de solidariedade, de altruísmo, de amor, de boa vontade, né, de sentimentos humanitários, né, de amizade, né? Ou seja, tudo aquilo que nós poderíamos considerar virtudes, né? Atitudes virtuosas, expressões da virtude humana que estariam na base de constituição natural desse humano. Por outro lado, aqueles que vão entender na base dessa maldade original do ser humano também aquelas expressões como a ambição, o egoísmo, a violência, a disputa, né, a competição, né, enfim, tudo aquilo que poderia representar esse lado menos bom do humano e que, de certa maneira, predominam, né, em nós. E, por último, as concepções que vão dizer que o ser humano não é bom nem mal por natureza, mas que o humano se faz decorrente do seu percurso histórico, social e cultural, assim como cada pessoa, cada indivíduo também vai constituir a sua natureza a partir das suas escolhas, do seu modo de agir, né, ao longo da sua existência. Bem, creio que é isso, né, dando uma recapitulação bem ampla, bem detalhada de tudo o que nós abordamos. Claro que nem tudo isso vai ser cobrado na avaliação, mas é nosso papel recapitular tudo, né, e oferecer aí o conteúdo completo, né, de modo que vocês se inteiram e, evidentemente, na avaliação serão filtrados alguns aspectos referentes a isso. Tá bom? Então, um bom estudo, uma boa avaliação desde já, né, e continuem comprometidos aí, né, com as atividades acadêmicas, né, para se alcançar bom êxito ao final e principalmente, né, para que a formação de vocês possa estar sendo satisfatória mesmo nessa modalidade mais à distância. Fica o meu abraço e meus votos aí de sucesso a todos.